Então, você, quantas vezes que você já parou para ouvir um tal de Alberto Lírio, um tal de Cláudio Mendes? Quantas vezes que você já parou para ouvir esses homens? Outros irmãos também que estão falando sobre o Evangelho Eterno. Queridos, quando vocês ouvirem esses homens, não sei não, hein, mas eu acho que vocês têm que ignorar. Sabe por quê? Porque nós falamos que Jesus já voltou. A gente fala que não há arrebatamento físico. Nós falamos que batismo na água ele era válido para os judeus. A gente fala que Santa Ceia não existe na Bíblia. O que existe é Páscoa judaica. Quantas vezes que você já parou para ouvir esses homens? Sabe de uma coisa? Se você já ouviu, parou para ouvir esses homens, queridos, repense os seus conceitos. Sabe por quê? Porque eu acho que será que vale a pena ouvir Alberto Lírio, ouvir o irmão Cláudio Mendes? Será que vale a pena? Ironias à parte, meu querido. Ironias à parte. Vou falar muito sério com você. Sabe por que eu comecei o vídeo dessa forma? Porque eu encontrei na minha própria família pessoas que falam isso de mim. Pessoas na minha própria família que falam que eu, queridos. E sabe de uma coisa? Você que está aqui no Evangelho Eterno é a melhor escolha que você fez. Sabe por quê? Ainda que nós temos a oportunidade de ouvir e filtrar tudo aquilo que a Bíblia fala em sentido de tempo, em sentido de épocas. Sabe de uma coisa? Quando eu realmente, depois de 45 anos, frequentando uma instituição religiosa, a Assembleia de Deus, que eu fui durante a minha vida toda, eu pertenci à Assembleia de Deus. Foram 45 anos. É interessante que com meus 7 anos de idade, ia fazer 7 anos de idade, 7 anos ia fazer, eu já estava no colégio. Minha mãe já tinha me matriculado. Com 7 anos de idade, eu já estava fazendo a minha primeira série. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar um pouco, não é? E depois que passou um tempo, já na religião, na instituição religiosa, mesmo eu sendo professor de escola dominical, professor entre aspas, né? Que não dava aula de nada, na verdade. Porque eu não conhecia nada da Bíblia. E eu fiquei algum tempo lecionando escola dominical.
ensinando mentiras, né? Por que eu falo que era mentiras? Porque tudo que eu tinha aprendido na escola sobre antigamente era comunicação e expressão, hoje é língua portuguesa. E na comunicação e expressão, a gente aprendia a entender o que é um verbo, um advérbio, uma palavra, não é? Que hoje a gente chama de a língua portuguesa, dentro da gramática, né? Aquelas frases, né? Aquelas que a gente falava, isso aqui é dissílaba, monossílaba, polissílaba. Ah, essa palavra aqui é proparoxítona. E vai embora. Aí teve um tempo que eu me lembrei que o que a gente aprendeu na escola, quando a gente parte para a Bíblia, parece que a gente é obrigado a esquecer, a respeitar todo o vernáculo, a gramática, tudo da língua portuguesa. Então eu aprendi que é dentro das denominações, principalmente as evangélicas, que a língua portuguesa é massacrada. É. E sabe de uma coisa? Quando eu disse para você não ficar muito impressionado com esses homens, Alberto Lírio e Cláudio Mendes, eu estava ironizando. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele usou muito o verbo indicativo quando ele falou sobre a grande tribulação e quando ele falou sobre o final dos tempos. Então, um verbo indicativo que ele usou, por exemplo, isso a gente aprende no colégio, só que dentro da Bíblia, as pregações futuristas pentecostais não ensinam ninguém a respeitar o vernáculo da língua portuguesa. E Jesus disse que a grande tribulação, ele usando o verbo indicativo, ele falou: em verdade eu vos digo, eu digo a vocês, que tudo isto acontecerá nesta, ou seja, naquela geração. É um verbo indicativo. Quando ele diz o céu e a terra passaria, mas as palavras dele não passaria. O que é isso? Céu e a terra passar e a palavra dele não passar. O céu e a terra continuariam o seu ciclo normal. Lua, sol, estrela, as horas, não é? 12, 24, vai embora. Agora, a palavra dele, quando chegasse no tempo determinado que ele marcou, aconteceriam os fatos. Então, quando ele diz sobre a grande tribulação, ele diz: em verdade vos digo, eu digo a vocês, que não passará esta geração, era a que ele vivia, porque o verbo era indicativo, sem que as coisas que ele tinha falado aconteceriam. Sabe, meu querido, hoje em dia, as pregações futuristas, ela consegue pegar pessoas que são desavisados. Se inscreve no canal, tá bom? Alberto Lírio, Evangelho Eterno. Então, as pessoas desavisadas, pessoas que não têm muito conhecimento ou entendimento, eles conseguem ser manipulados. Eles conseguem ser, não é? Passado para trás. Isso é muito triste, isso é muito ruim, não é? Então, quando eu disse sobre Alberto Lírio, Cláudio Mendes, Alberto Lírio, estava brincando.
Eu quero que você continue trilhando o caminho da palavra. Não é o caminho de Alberto Lírio, de Cláudio Mendes, não. É o caminho da palavra. Tá bom? Quando você estudar a Bíblia, estude com carinho, estude com dedicação e pedindo a Ele, ao nosso Criador, a orientação divina. Não seja um Alberto Lírio de 10 anos atrás, que achava que sabia alguma coisa e na verdade não sabia. Eu pulava, querido, eu era atribulado, fazia igual um Júlio Chaves. Eu era atribulado. Eu pulava, eu gritava, eu falava, achava que falava língua estranha. Mas um dia eu falei, Deus, eu quero renunciar o esterco que eu aprendi e quero começar tudo de novo, mas da maneira certa. E eu encontrei, a princípio, nosso irmão Geraldo Moraes e logo depois nosso irmão Cláudio Mendes, falando sobre uma coisa que não era habitual. E eu, como bom ouvinte que eu sou, eu falei, eu quero isso para mim. Eu vou atrás e quero entender. E graças a Deus. Então, meus queridos, todas as pessoas que falam de nós, mas que não param um minuto para renunciar ao seu eu, nunca vão chegar ao entendimento e saber o que é o reino de Deus estabelecido e o que é o Evangelho eterno. Estamos juntos. Vá na descrição do vídeo. Se você tiver condições de ajudar o canal, ajudar Alberto Lírio, a chave Pix está lá, tá bom? Não é obrigado. Agora, eu gostaria que você se tornasse membro do canal. Vou colocar mensagem, até alguma coisa que é para membros, tá bom? Se torne membro aí, querido. Ajuda o canal, tá bom? Se torne membro e eu prometo que nós vamos melhorar a cada dia, tá bom? Deus abençoe e tamo junto. Espero o seu comentário, tá? Espero o seu joinha e a sua inscrição. Até lá. Tchau.